Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de equações algébricas é o seguinte: dada a equação de grau 3 com raízes R1, R2 e R3, calcule. São 5 itens. Primeiramente, vamos escrever os coeficientes de cada termo da equação. Então, coeficiente A acompanha x elevado ao cubo, coeficiente B, x elevado ao quadrado, coeficiente C, x sem expoente, e o coeficiente D, o termo independente. Para solucionar o exercício, vamos utilizar as relações de Girard, que estabelece relações entre os coeficientes de uma equação polinomial e suas raízes. Por exemplo, no item A, temos a soma das três raízes, é dada pela seguinte fórmula, menos b dividido pelo coeficiente a. Então, basta substituir os valores. Menos, coeficiente b é menos 2, então menos 2 dividido pelo coeficiente a, que é menos 1. Então, temos uma divisão de número negativo com número negativo é positivo. Com o negativo da fórmula, vamos ter um resultado negativo. Então, o resultado será menos 2, a resposta do item A, menos 2. No item B, temos a soma do produto de duas raízes, 2 a 2, então R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R2 vezes R3. Então, também é dado por uma fórmula, que é a seguinte, coeficiente C dividido pelo coeficiente A. Então, fazendo a substituição, 6, coeficiente C, coeficiente A, menos 1. Então, 6 dividido por menos 1, o resultado, menos 6. Então, o item B, menos 6. No item C, temos o produto das três raízes, ou seja, a multiplicação das três raízes, é dado pela seguinte fórmula, menos coeficiente D dividido pelo coeficiente A. Então, será menos, coeficiente D é menos 5, coeficiente A menos 1. Então, menos 5 dividido por menos 1 é 5 positivo. Com o negativo da fórmula, o resultado será negativo. Então, será menos 5, o item C. No item D, temos que fazer o menor múltiplo comum dos três denominadores. Então, vamos fazer da seguinte modo. Vou escrever os denominadores, R1 vezes R2, depois R1 vezes R3 e R2 vezes R3. Não vou colocar ao quadrado para facilitar a simplificação. O próximo passo é dividir um novo denominador por cada um dos denominadores da fração. Então, a primeira fração, nós temos a divisão por R1, R2. Então, o resultado, dividindo o novo denominador por R1, R2, vamos ter como resultado R1 vezes R3 vezes R2 vezes R3. Agora, a segunda fração, fazendo a divisão por R1 e R3, o resultado será R1 vezes R2 vezes R2 vezes R3. E a última fração, o resultado será R1 vezes R2 vezes R1 vezes R3. Agora começamos a simplificação. Então, R1, para cada simplificação aqui no denominador, como temos aqui no numerador uma soma, eu tenho que simplificar R1 em cada uma das parcelas. Então, R1 na primeira parcela, R1 na segunda parcela e R1 na terceira parcela. Agora, para R2, também do mesmo modo, R2 para cada uma das parcelas, R2, R2 e R2. E agora R3. Então, simplificando R3, primeira parcela, segunda parcela e terceira parcela. O resultado agora será R3 mais R2 mais R1, dividido por R1 vezes R2 vezes R3. Eu tenho aqui a soma das raízes. A soma das raízes foi determinada no item A, menos 2. E o produto das raízes foi determinado no item C, menos 5. Então, menos 2 dividido por menos 5, o resultado será 2/5. E por último, o item E, o inverso das raízes. Então, da mesma forma, vamos fazer o menor múltiplo comum, R1 vezes R2 vezes R3. E agora fazemos a divisão desse novo denominador por cada um dos denominadores de cada fração. Então, o resultado da primeira fração, R2 vezes R3. A segunda fração, R1 vezes R3. E a terceira fração, R1 vezes R2. Já temos esse resultado também, é no item B, menos 6. E aqui o produto das raízes foi determinado no item C, menos 5. Então, menos 6 dividido por menos 5, negativo dividido por negativo, o resultado é positivo.
o resultado final 6/5. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe o seu comentário. Um abraço, até a próxima, tchau.